Olá, meu nome é Kellen Cristina e hoje eu vou falar das histórias em quadrinhos em sala de aula, como exemplo do uso de imagem e texto. As histórias em quadrinhos, elas não precisam que você use o texto, tá? Não é necessário que sempre você tenha texto. Dá para trabalhar muita coisa apenas com a imagem. Porém, o texto, ele consegue complementar, né, e ampliar as possibilidades que você tem com o uso da história de quadrinhos. Para exemplificar, eu selecionei um material da revista Nova Escola, em que eles trabalham com um personagem chamado Calvin, que é um garotinho, e o tigre de pelúcia dele, que é o Harold, tá? E esse tigre de pelúcia, o Calvin pensa que ele existe de verdade, né? Ele trata como se fosse de verdade, é como se fosse um amigo imaginário, certo? Então, aqui eu selecionei a primeira tirinha para a gente conversar. Então, diz assim: o Calvin, né? Acabei de ver uma nuvem que tinha a minha cara. E o tigre: no duro? E o garotinho: minha cabeça grande e branca flutuava no azul etéreo. Obviamente, é um sinal. O tigre pergunta: sinal de quê? Horas de atividade eólica muito incomum, eu acho, responde o garotinho. Então, o Harold complementa: a ciência acabou com a diversão do ramo da interpretação de presságios. E o Kevin continua: aquela coisa de cumulimbo, sabe? Então, aqui essa tirinha, ela é interessante para trabalhar os tipos de nuvens. Essa questão de você decorar nomes de nuvens é algo assim que pode ser considerado um pouco complicado. Tá? Então, uma das coisas que pode facilitar é o uso de uma tirinha. No caso aqui, essa tirinha apenas pode ser usada para chamar a atenção para o tema, né? Os diferentes tipos de nuvens. E depois dá para trabalhar apenas com imagens, por exemplo, das diferentes nuvens. Você pode pedir, né, para o aluno colocar texto. Como seria essas nuvens, por exemplo, conversando? Como seria uma história dessas nuvens, né? Então, é uma possibilidade. Vamos para a segunda tirinha. Então, o Calvin, né, o garotinho, fala para a mãe: mãe, o Harold e eu podemos alugar um vídeo hoje à noite? A mãe responde: acho que não, Calvin. Você tem que estudar. E o Calvin pergunta: e se a gente alugasse uma fita educativa? Então, a mãe pergunta, já assim meio cismada: qual? E o Calvin responde: as aeromoças canibais gostosonas. Agora, no próximo quadro, o Calvin está conversando com o Harold no quarto e diz: agora ela não deixa nem a gente ir até a locadora. E o Harold responde: eu acho que nós aprenderíamos muito vendo essa fita. Bem, aqui vai trabalhar a questão, né, que o Calvin não, por algum motivo, ele viu o título dessa fita, e agora ele é uma fita, pelo título é pornô, né? E ele acha que vai aprender muito com a fita, né, com o filme, justamente porque a mãe não deixa ele assistir. Tá? Então, trabalhe um pouquinho aí de um pouco de interpretação do texto, um pouco de jogo de palavras, né? Vamos passar para a próxima tirinha. Papai. Agora é o pai do Calvin com ele conversando. Papai, sabe o que eu descobri? Que o significado das palavras não é uma coisa fixa. Qualquer palavra pode ter qualquer significado. Ele continua: quando a gente dá novos significados às palavras, o nosso velho idioma se transforma em um código excludente. Duas gerações podem ser divididas pelo mesmo idioma. E o Calvin continua: já que é assim, vou inventar novos significados para as palavras e aí a gente não vai mais conseguir se comunicar. Calvin continua:
Você não acha isso muito fiambre? É lubrificado. Bem, eu vou na fase. E o pai responde: joia, maneiro, demorou. Então aqui tem uma discussão sobre a questão da comunicação e da linguagem, né? Um texto, uma tirinha bem interessante para o pessoal de língua portuguesa e também para quem está interessado em trabalhar a questão justamente de informação, linguagem, comunicação, né? Pode usar essa tirinha para chamar a atenção e também para trabalhar um pouco isso. A gente pode chamar o aluno para discutir isso, né? Então, na última tirinha, é como se eles estivessem trocando gírias entre si. Então, o que o Calvin falou não é uma novidade para o pai dele, né? Na época do pai dele tinha outras gírias, né? Então, é uma tirinha que dá para trabalhar isso. A próxima tirinha. Aqui tem um pouco sobre valores, né? Para trabalhar valores. Aqui vai ser o Calvin e o Harold conversando. Então, o menininho com o tigre conversando. Viu? O papai me convenceu a fazer o dever de casa. Ele disse que quando eu for mais velho, vou descobrir que poucas coisas são mais gratificantes que o estudo. Aí eu disse, beleza, então quando eu for mais velho, eu aprendo. Aí o tigre pergunta, e o que ele disse? O Calvin responde que se eu não começar a estudar já, ele me mata antes de eu ficar mais velho. Então o tigre responde, parece que você aprendeu alguma coisa hoje. Bem, aqui está a questão de valores, dá para trabalhar até a questão da educação dos filhos, né? Porque o Calvin não entende porque tem que estudar e o pai falou que vai matar ele, que ele nem vai chegar a ser mais velho. Então tem assim uma questão moral em relação ao valor do estudo, em relação a essa relação entre pai e filho via violência, né? Dá para levar para esse lado também, né? Então existem alguns aspectos que podem ser levados aqui. Vamos lá para outra. O pai novamente com Calvin. Pai, de onde vêm os bebês? É verdade que uma cegonha traz eles numa trouxinha e deixa na porta da frente? O pai responde, na maioria das vezes sim, mas você foi tirado da chaminé. Na maioria das vezes sim, mas você foi atirado do chaminé abaixo por um enorme pterodátilo peludo. E o Calvin responde, maneiro. E o pai dele fala, isso explica muitas coisas, não é? Bem, aqui também dá para trabalhar a questão, né? Questões morais, essa relação de pai e filho. O pai não aproveita a situação para explicar para o filho, talvez o filho já estivesse na hora de falar um pouquinho a respeito sobre isso. E, ao mesmo tempo, ele traz uma outra informação que talvez seja até um pouco ofensivo para a criança. Então, existe toda uma questão aí que dá para ser discutida, né? Ainda sobre de onde vêm os bebês, agora é o Calvin conversando com o tigre, né? O menino conversando com o tigre dele. Então, na verdade, ele está conversando com ele mesmo. Quando ele conversa com o tigre, nada mais é do que ele mesmo, né? Você pode considerar que o tigre é uma espécie de consciência dele. Então, o Calvin, o garotinho, fala: este é o pior dever de casa de todos os tempos. Eu tenho que inventar uma história, escrevê-la, ilustrá-la e entregar amanhã. Por acaso eu tenho cara de escritor? Impossível! Eu não sei contar histórias. O tigre responde: e aquela explicação que você deu para sua mãe sobre aquele probleminha com o macarrão? O Calvin responde: aquilo não foi história, foi a mais pura verdade. E o tigre: não seja modesto, você merecia um Pulitzer. Bem, aqui, né, uma tirinha cômica do Calvin, uma coisa interessante sobre um dever de casa, né, que o Calvin recebeu. E ele está questionando a importância desse dever de casa. Então, dá para discutir, em um primeiro momento, a questão do valor, né, do dever de casa, o que é um dever de casa, né? Outra coisa, ele
tem que entregar uma história no dia seguinte. Será que ele realmente recebeu essa tarefa de um dia para o outro? Né? Até que ponto ele recebeu orientações para fazer essa tarefa? Né? Ele está desesperado. Eu acho que esse desespero dele não deve ser minimizado, né? Porque isso realmente deixou ele muito angustiado. E o Tigre aqui fala que ele é muito bom em inventar histórias. Então ele não é uma criança que tem problemas em inventar história, mas essa atividade pegou ele de surpresa de alguma forma. Então imagine uma criança que não gosta, né, de fazer isso, que não tem habilidade como o Calvin tem. Então, se o Calvin, com toda a habilidade dele de contar histórias, ele se sentiu prejudicado por essa lição de casa, né? Então, essa é uma vertente possível, né? Vamos aqui para outra, ainda sobre o dever de casa. Agora é o Calvin na escola, conversando com a professora. Então, o Calvin fala: nosso país surgiu há muito tempo, por volta do ano 200 AC. A professora pergunta: 200 AC? E o Calvin responde: antes de Calvin. Aí aparece o Calvin sentado num banquinho com aquele chapéu de cone, né, no canto da sala. Para mim é importante. Aí tem aqui, né, a questão do castigo. A criança recebeu um castigo. A criança interpretou que a C era antes de Calvin, então tem aqui uma questão egocêntrica que poderia ter sido trabalhada, né? E eu não entendo muito essa questão do castigo, né, que foi aplicado. Então dá para a questão de valores, a questão da atuação docente, né? O Calvin é um menino muito danado e está sempre sendo levado de castigo, então isso faz com que piore. Ele vai gostar menos ainda da escola por conta desses castigos, né? Aqui outra, o Tigre conversando, né, com o Calvin, e eles estão fazendo bolas de neve, uma bola de neve gigante, provavelmente é fazer um boneco de neve. Então, o Tigre pergunta: não era para você estar fazendo o dever de casa? E o menino responde: parei de fazer dever de casa. O dever de casa é ruim para minha autoestima. E o Tigre pergunta: ah, é? E o garotinho responde: o dever de casa passa a ideia de que eu não sei o suficiente. Toda essa preocupação com respostas certas me faz sentir mal quando eu erro. Ele continua: assim, em vez de tentar aprender, vou apenas me concentrar em gostar de mim mesmo do jeito que eu sou. E o Tigre questiona: quer dizer que você aumenta a sua autoestima se tornando uma besta? E o Kevin responde: besta não, vamos chamar de intelectualmente despreparado. Aqui dá para trabalhar valores, dá para trabalhar sentido de algumas palavras, né? O que seria essa autoestima, né? Esse intelectualmente despreparado, ele não aceita ser chamado de besta. Então ele muda a palavra para intelectualmente despreparado. Então ele mesmo percebe que existe uma ofensa na palavra besta e ele muda para uma palavra, para um termo, né, que seria mais aceitável, mais, digamos, bonito, né? Não seria pejorativo, embora signifique a mesma coisa. Aí trabalha também a questão do sentido das palavras, né? O sentido que eu dou para as palavras. Então, por exemplo, por que eu mudei antes a gente chamava tudo era lixo e agora tem o reciclável, né? Quando você fala em reciclável, muda a questão de ser lixo? Não. Quando você fala em pichação e você fala em... Oh, meu Deus do céu. Sem ser, né? Se você tem uma pichação, é crime. Se você tem um desenho, né, mesmo que seja numa parede, você é um artista, né? Então, essa importância da palavra, esse uso da palavra, né? Tem algumas coisas aqui que podem ser trabalhadas. A próxima tirinha quer saber, sim, novamente o Calvin com o Tigre conversando. Quer saber? Esses deveres não ensinam a escrever, eles fazem com que a gente odeie escrever. Prazos, regras, notas. Como é que você pode ser criativo com alguém fungando no seu cangote?
E o tigre fala: eu acho que você devia tentar não se preocupar com o resultado final e se divertir com o processo criativo. Toda vez que eu faço... Aí o Kevin fala: toda vez que eu faço isso, acabo na sala do diretor. E o tigre responde: também não é para exagerar. Aí vem a questão dos limites, né, da criatividade. Quando a gente pede para o aluno ser criativo, mas a gente vai tolir essa criatividade, nem tudo é permitido. Mas aí tem as regras de convivência social, a gente vai trabalhar sobre a questão de moral, de ético, né? Dá para trabalhar isso. Novamente, a questão da importância do dever de casa, a questão de valorizar o ensino, de valorizar o aprender, o gostar de aprender. Tá? Então, existem vários elementos aqui para ser trabalhado nessa tirinha. Tá? Vou descer um pouquinho mais. Pronto. Aqui uma diferente também do Calvin com o tigre. Deixa eu passar aqui. Pronto. O tigre pergunta: o que está fazendo? E o Calvin responde: estou escrevendo minha autobiografia. E o tigre questiona: mas você só tem 6 anos. E o Kevin continua: não tem problema, eu só tenho uma folha de papel mesmo. Aqui normalmente trabalha, né, aquela questão da inocência do Calvin, né, dá para colocar aqui as crianças para dizer porque, né, ele vai fazer uma autobiografia, mas ele só tem 6 anos, então só tem uma folha. É pouca coisa mesmo, mas o que seria uma autobiografia? Até que ponto, né, eu como ser posso ter valor à minha história de vida? Uma criança de 6 anos não tem ainda uma história de vida que vale a pena ser contada? É uma folha em branco, né? Será isso? Então, existem alguns valores aqui para ser trabalhado. Bem, outra tirinha aqui, vamos finalizar com essa. Novamente é o Calvin e o tigre conversando. O tigre fala: na capa do disco, diz que o compositor já tocava piano aos 3 anos de idade. E ele escreveu sua primeira sinfonia aos 4 anos. Isso é fantástico. E o Calvin responde: aos 4 anos, acho que eu já sabia usar o penico. Aqui vem uma questão, né, uma discussão muito sobre essa questão da inteligência. Né? No caso aí você tem um gênio, né, que eles estão falando de alguma coisa de um gênio, né? E o Calvin se comparando, inevitável se comparar, né? Então tem essa questão aí, às vezes você compara uma criança com a outra, não respeita o tempo da criança, né? Agora, depois dessa pandemia, nós vamos ter muito problema com essa questão das crianças aquelas que não estão conseguindo acompanhar de casa, e aquelas que ainda estão, né, acompanhando bem, porque tem recursos ou porque os pais estão deixando, né, ir para a escola. Bem, então aqui tem várias tirinhas, eu peguei menos algumas para ilustrar. Então, texto e imagem através das tirinhas do Calvin e do Harold. Essa revista Nova Escola fez um trabalho bem amplo com eles, né? E tem muito material pronto para se trabalhar, que você pode trabalhar com elas prontas e tem várias discussões, né? O Calvin e o Harold tem questões que dá para trabalhar conteúdos também, como a gente viu das nuvens, né? Tem alguns conteúdos de física, de biologia, que também dá para ser trabalhado. E outras tirinhas que não são essas que estão aqui, tá? Então eu encerro por aqui, que o vídeo já está muito grande. E até uma próxima.